1 Timóteo 2, diz assim, ó: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? E eu poderia ler para vocês também, só para enriquecer mais aqui o contexto da mensagem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então esse versículo aqui é chave, né? É um versículo com 3 palavrinhas. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Alguém pode me responder o que significa orar sem cessar? Sem parar. Orar sem parar. Né? Então Deus espera que a gente ore em todo o tempo. Eu sou uma pessoa que eu preciso, né? É uma característica minha. Eu preciso de tempos em tempos, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo, eu preciso ir para um lugar só para orar. Isso é uma necessidade minha. Né? Então, geralmente, eu aproveito para fazer minhas caminhadas ou, às vezes, as minhas bicicletadas. Né? Hoje de manhã eu tirei um tempo para orar. Então, eu fui fazer uma caminhada de uns 30, 40 minutos. Aí, ali perto de casa, ali eu fico andando pelas quadras ali, né? Então, é um tempo que a gente aproveita já para fazer um exercício físico, já fazer uma caminhada e orar. Né? Porque, primeiro, que é uma necessidade da gente. Nós precisamos orar, a Bíblia ensina a orar, a Bíblia ordena que a gente ore. É uma necessidade de se manter conectado com Deus, é uma necessidade de manter a paz de Deus. Né? Porque uma coisa que eu falava essa semana, eu gravei algumas mensagens, de vez em quando eu estou gravando mensagem, e de vez em quando vem o tema da ansiedade. Né? Ansiedade nada mais é do que uma perturbação, uma preocupação com o futuro. Né? Então, sempre que a gente se preocupa demais com o futuro, ou a gente ou começa a imaginar como que vai ser o futuro, será que o meu futuro vai ser bom? Esse país do jeito que está aí, com esse governo que está aí, né? Será que eu vou ter condições de manter minha família? Será que eu vou ter condições de dar o leitinho para os meus filhos? Né? A gente se preocupa, quem é pai, quem é mãe, tem que comprar roupa, tem que comprar sapato, tem que comprar tênis, tem que comprar fralda, tem que comprar mamadeira, tem que comprar leite, tem que comprar o NAN, né? Tem que comprar o mucilon, né? Eu sou da época do mucilon, da época aquela farinha láctea, não sei se hoje em dia tem ainda, né? Deve ter, né? Então a gente se preocupa, energia para pagar, luz para pagar, né? Água, telefone, internet hoje em dia, né? A conta não apaga, né? Eu recebi uma comissão da venda de um colchão, no instantinho assim o dinheiro evapora, porque conta para pagar tem todo dia. Então, às vezes, nós somos tentados, né, a se preocupar, né? E quem nunca se preocupou? Né? Preocupar, será que eu vou dar conta? Né? Como é que vai ser o meu futuro? E sempre que esses pensamentos vêm na nossa mente, né? E para a mulher, pelo que a gente sabe, isso é um pouco até mais delicado do que para o homem, porque a mulher ela tem uma sede de segurança. Isso é uma característica da mulher. A mulher ela é mais sensível nesse lado, né? Então ela precisa ter a certeza de que não vai faltar nada para ela. Né? E é a responsabilidade nossa de homens, né? Quem aqui tem um marido ainda, né? De prover essa segurança para as mulheres. Né? Mas mesmo que nós maridos estejamos provendo, ainda assim, dependendo do vendaval que você possa estar passando, da tempestade, do momento da vida, né?
Porque a vida é assim, tem momentos de mais facilidade, né? Momentos onde de repente você tem até fartura, né? Como o apóstolo Paulo, eu já preguei numa célula, né? Ele vai falar lá em Filipenses, né? Eu aprendi tanto a viver com abundância como aprendi a viver com necessidade. O que a gente aprende ali? Ele aprendeu a viver os momentos de fartura, de abundância, de repente o dinheirinho sobrando, mas também passou momentos de dificuldade. E ele também aprendeu, superou aqueles momentos. Aí ele vai dizer, né, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então a verdade é essa, que a vida ela não é feita só de momentos bons. Né? A Bíblia fala que tem tempo de rir e tempo de chorar. Se a Bíblia fala que tem um tempo de chorar, é porque ele vem. Né? Tempo de chorar, às vezes pode ser a perda de uma mãe, né, dona Ivânia? A senhora passou por isso agora, faz menos de um mês, né? Então, fez um mês ontem. Né? Então a vida é assim. Né? Não tem como eu vir aqui prometer para vocês, então agora nós estamos seguindo a Jesus, então vai ser só alegria. A Bíblia não promete isso. Deus não nos isenta dos momentos difíceis da vida. Então a vida tem os momentos difíceis, tem o dia mau, né? Mas também tem os dias de alegria. Né? Eu passei por um dia de alegria agora. Né? Pude completar 50 anos, né? Com alguns dos meus familiares. Eu convidei mais amigos dessa vez do que familiar. Porque no casamento da gente, o casamento a gente convida só família. Né? E como minha família é muito grande, né, eu tenho muito parente, a família da Patrícia também tem, mas a minha é muito maior. Né, porque eu tenho muitos tios, né? Meu avô teve 4 mulheres, então cada mulher tem 3, 4 filhos. Então é um monte de tio e sobrinho e primo. Então o meu casamento tinha, acho que, olha, aproximadamente 200 convidados. E a maioria era parente. Né? E eu convidei poucos amigos. E aí agora, meu aniversário de 50 anos, a maioria foi amigos. Né? Familiar, não convidei tio, não convidei tia, não convidei primo. Era um momento para as pessoas que realmente caminham com a gente. Né? Foi o que veio no meu coração. Né? Não que eles não sejam importantes, mas nesse momento eu não podia convidar todo mundo, né? Tem uma limitação, né? Então eu priorizei aqueles que a gente caminha, aqueles que a gente tem um vínculo, né? E foi um dia muito, muito bom, né? Para mim, um dia de alegria. Agora, os dias difíceis vêm, e se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, quando chegar o dia mau, quando vier os dias difíceis, eu posso me desesperar, né? Eu posso entrar numa situação de desesperança, de desespero, né? Eu posso cair, até desanimar da vida, né? Tem pessoas que desanimam, e tem pessoas que entram numa depressão. A depressão, ela está muito ligada, ela é uma tristeza da alma, né? Uma angústia de alma, mas a depressão também ela está ligada a uma falta de esperança. Quando nós perdemos a esperança, né, pelo futuro que vai chegar, a esperança de ter um dia melhor para nossas famílias, para os nossos filhos, um Brasil melhor, um São João Batista melhor. Quando eu paro de sonhar com um futuro melhor para mim, automaticamente eu vou entrar numa deprê. Né? Se eu começar a cair nessa noia aí de começar a ver o noticiário, porque não tem mais jeito, não tem mais volta, o Brasil vai de mal a pior e a tendência é que vai piorar, né? Se eu entrar nessa daí, eu vou realmente entrar, daqui a pouco eu estou numa depressão. Né? Então nós cristãos, nós não podemos nos mover por notícia de mídia. Né? Nós cristãos pode estar passando todas as notícias ruins na televisão e isso não pode nos abalar. Né? Porque a nossa confiança precisa estar em Deus. Né? Amém? A Bíblia diz no Salmo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Independente do governo que está no poder, independente que a gente está passando, que está pagando R$20, R$30 no quilo do café, né? Independente que está pagando aí daqui a pouco R$30 no quilo da carne moída.
Então... O café não é nem um quilo, é 500 gramas ainda. 500 gramas, verdade. Bem lembrado. Então, amados, a nossa confiança está no Senhor. Eu não posso achar que o meu salário, quem paga, é o meu patrão, né? O meu patrão, lá da empresa que eu trabalho, ele é só um vaso na mão de Deus. Porque Deus, ele tem o controle de tudo, do universo. Ele controla tudo e todos, né? Deus ele é o todo soberano, o todo poderoso que governa esse mundo. Ele nunca perde o controle. Agora, voltando aqui para o assunto da oração. Quando eu tenho uma vida de oração, onde eu desenvolvo esse relacionamento com Deus, onde eu ouço a voz dele diariamente, né? Isso vai produzindo em mim uma confiança maior, né? Uma segurança maior. Então, às vezes, nós acabamos nos abalando, nos abatendo, porque nós não exercitamos essa instrução bíblica de orar sem cessar. Às vezes a gente ora, mas ora aquela coisa, né? Ora na hora de dormir, ora na hora do almoço, ora no café da manhã, né? Aquelas orações mecânicas, né? Mas Deus deseja que a gente venha desenvolver um relacionamento com Ele, né? Ainda semana passada eu escrevi um artigo no meu Instagram, eu fiz uma postagem ali no meu Instagram em comemoração aos meus 50 anos, né? E ali eu citei um texto da Bíblia que fala, né, sobre a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Também está aqui em 1 Timóteo, né? Aí já é 1 Timóteo 6:6, né? De fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6:6. E essa palavra piedade, uma vez estudando teologia, né? Quando você lê a palavra piedade assim, você pensa assim, que é aquela palavra, nós que somos católicos, né? A gente cantava uma música na igreja católica, né? A gente cantava piedade, piedade, piedade de nós, né? A gente cantava essa música. Até os dias de hoje canta ainda, né? Mas essa... A primeira entrada da missa? A primeira entrada? Na liturgia? E quando a gente cantava essa música na missa, era no sentido de Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Piedade, piedade de nós, ou seja, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, somos falhos, né? Mas essa palavra aqui, em 1 Timóteo 6,6, no original em grego, a tradução mais correta, né? Porque o grego ele tem até 6, 7 significados para uma palavra na língua portuguesa, mas a tradução mais correta aqui é devoção, né? Então, quando a Bíblia diz que a piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro, Deus está falando o seguinte: a sua vida de devocional com Deus, com contentamento, ou seja, com alegria, com satisfação no coração, é uma grande fonte de lucro. Então, quando eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, isso, de gratidão no meu coração, isso é uma grande fonte de lucro, né? Uma pessoa grata, uma pessoa satisfeita, essa pessoa vai longe, né? Você chega num lugar, todo mundo aqui já entrou em farmácia, padaria, supermercado, agropecuária. Quando você chega num estabelecimento comercial, loja de roupa, o vendedor, a pessoa vem te atender. Se ela vem te atender com um sorriso na orelha, você vai reagir de um jeito. Mas se ela vem com uma cara feia, de que chupou limão azedo, brigou com o patrão, você já fica até... O que eu estou fazendo aqui? Dá até vontade de virar a meia volta e ir na outra loja. Né? Porque todos nós gostamos de ser bem atendido, né? A gente gosta de ser bem atendido, bem tratado, né? E gosta de se relacionar com pessoas alegres, pessoas felizes, né? E nós, cristãos, deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo. E a pessoa que ela é feliz por natureza, que ela é grata, ela tem uma vida de relacionamento com Deus e tem um coração contente, um coração agradecido, essa pessoa vai... A palavra de Deus diz que o coração alegre ele é remédio, é fonte da vida, é remédio, né? Tem um texto.
Vamos dar um Google aqui rapidinho aqui, ó. O coração alegre formoseia o rosto, né? Mas tem um outro versículo também que fala sobre. Então é muito importante desenvolver essa vida de relacionamento com Deus, de intimidade. Isso vai ser saúde para nós, né? Vai ser saúde para nós. Pessoas confiantes, pessoas contentes, elas vão conseguir reproduzir melhor a figura de Cristo. Eu, com o coração triste, com cara de quem chupou limão azedo, amargo, azedo, de mal com a vida, sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, com certeza eu não vou transmitir Jesus da melhor maneira. Não vou conseguir transmitir para as pessoas que eu sou um filho de Deus, alguém que está seguindo Jesus, porque isso não combina com Jesus. Isso não... Cara fechada, amargura, né? Dureza de coração, isso não combina com Jesus, né? Jesus, ele era doce, né? Jesus era manso, né? E o nosso relacionamento com Deus vai nos ajudar muito nisso, né? E vai nos ajudar a alcançar essa paz. Porque no meu tempo de oração, quando eu oro a Deus, eu sou convidado a entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que pode estar roubando a minha paz, tudo aquilo que pode estar trazendo ansiedade. Nesse momento da oração é que eu posso apresentar a Deus, né? Tudo que eu quiser. A Bíblia diz, né, em Filipenses, né, um outro texto muito conhecido, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Antes de eu permitir que a ansiedade venha bater na porta do meu coração, apresente a Deus em oração as tuas súplicas, com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então Deus, ele já sabe tudo aquilo que está nos atormentando. Ele já sabe tudo aquilo que está nos perturbando. Ele já sabe tudo aquilo que está trazendo ansiedade para o meu coração. Mas ele quer que eu apresente a ele, com petições, com súplicas. Está dizendo aqui, ó. Então Deus quer ouvir. E quando eu faço isso com fé, quando eu apresento a Deus, Senhor, eu estou preocupado por causa disso. Eu estou preocupado por causa do cheque que vai vencer na segunda-feira, por causa do boleto que vai vencer na terça-feira. Eu estou preocupado porque eu tenho que comprar uma nova remessa de fralda, tenho que comprar uma nova remessa de leite ninho, né? Eu estou preocupado porque eu tenho que pagar o IPVA do carro, né? O IPTU. Então, quando eu apresento para Deus, com fé, e às vezes tem mês, por exemplo, vocês trabalham com salário, são assalariados, né? Então você já sabe que o salário é aquele valor ali e não vai ter muita diferença, ao menos que faça hora extra, né? Que aí vai ter um ganhozinho extra ali. Mas quem não tem hora extra, geralmente o salário é aquele lá e pronto, né? E aí se você já sabe que, furou um pneu do carro, fundiu o motor, aconteceu uma coisa fora do comum, a criança ficou doente, teve que pagar um médico que não estava previsto. Aí você já começa a fazer conta. Não vai dar. Esse mês não vai dar. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Então uma coisa que a gente precisa saber, que com Deus, Deus não trabalha com lógica. Deus é o Deus do sobrenatural. Ele não depende de lógica humana. Né? Nós começamos a fazer conta com a cabeça. Né? E quando a conta não bate, aí a ansiedade já começa a vir. Meu Deus, e agora? Esse mês não vai dar. Para quem que eu vou pedir dinheiro emprestado? Será que a minha mãe me empresta?
Será que o sogro empresta? Para quem que eu vou pedir? A gente já começa a pensar, né? Vou ter que ir buscar uma solução. Né? E a gente esquece que a primeira coisa que eu preciso fazer é orar. Primeira coisa não é pedir dinheiro emprestado para o pai, nem para a mãe, nem para o sogro, nem para a sogra, nem ir atrás de agiota. Primeira coisa é orar. Porque Deus pode dar uma solução. Né? Eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer, já teve momentos da minha vida que eu me apertei, eu precisei vender coisas que eu tinha dentro de casa. Né? Eu já vendi bicicleta, tinha duas, vou vender uma. Uma vez eu vendi uma bicicleta minha, e o cara que comprou ela, ele me deu uma outra mais barata. Ele me deu a outra mais barata, pegou a minha que era mais cara e me deu um troco. O troco do dinheiro da volta deu para pagar certinho as contas que eu tinha e ainda não fiquei a pé, fiquei com uma outra bicicleta. Mais barata, mas não fiquei a pé. Né? Eu trabalho com venda de poltrona. Eu comprei uma poltrona para minha casa, né? E eu tenho hoje uma poltrona lá, mas já 2 vezes eu precisei me desfazer. Aquela já é a terceira poltrona que eu tenho lá em casa. 2 vezes eu já precisei me desfazer, me apertei. Né? Às vezes a gente toma decisões erradas, às vezes vem um imprevisto, vem uma doença. Né? Às vezes, a Bíblia diz, né, obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente não consegue corresponder a Deus como deveria, não obedece como deveria ter obedecido, pisa no tomate com Deus em alguma área e a gente acaba tendo que sacrificar alguma coisa. Isso acontece também. Pode acontecer. Mas não é feio, né? Feio é a gente não procurar uma solução para o nosso problema, né? Ou ficar devendo na praça, como costuma dizer, né? Então, não tem nada de errado quanto a isso. Né? Por exemplo, se desfazer do teu carro, pegar um carro mais barato, tomara que nunca precise acontecer com nós. Né? Eu não me lembro de ter feito isso. Isso eu acho que eu nunca cheguei a fazer. Mas eu conheço amigos que já chegaram ao ponto de refinanciar o carro para poder ter aquele dinheirinho ali para poder botar a vida em dia. O cara foi lá, refinanciou, fez as parcelas tudo de novo, mas entrou um dinheirinho que ele pôde botar a vida em dia. É uma saída, né? É uma saída. Eu nunca fiz isso, mas já vi pessoas fazer. O que eu quero dizer é que se eu orar a Deus, sempre vai ter uma saída. Deus nunca vai deixar a gente na mão. Só que tem um detalhe, se eu faço as coisas sem orar, vai ser a minha escolha, não é a escolha de Deus. E se eu oro e espero a resposta de Deus, a resposta de Deus, a sabedoria de Deus é sempre maior que a minha. Deus sempre vai me dar uma direção que ela é muito superior a mim. Só que para isso eu preciso orar e esperar. Ter paciência, porque tem coisas que Deus responde na hora, tem coisas que Deus vai responder depois. Quando é algo urgente, né? Aí eu já posso fazer uma prova com Deus, né? Faz uma prova com Deus, Senhor, ó. Pede para Deus um sinal, né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Faz uma oração com a tua mente, Deus vai te dar um sinal, Deus vai falar de alguma maneira. Deus sempre responde. Deus sempre responde. Para a gente não se confundir. E além de a gente desenvolver essa vida de intimidade com Deus, vai trazer paz ao nosso coração, vai trazer maior confiança, automaticamente alegria. Mas não é só isso. A Bíblia ensina que nós precisamos orar, fazer súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. No meu aniversário a gente fez um mini culto lá de ações de graças. Né? O que é ações de graças? Ações de graças é agradecer. É um movimento de agradecimento a Deus por algo. Né? E aqui diz que eu tenho que apresentar súplicas, intercessões pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. A Bíblia não diz que eu tenho que orar só por pessoas do partido A, do partido B, do partido C, orar só pelos governantes que eu votei neles, ou que eu concordo com eles, ou que eu apoio eles. Não, a Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que eu tenho que orar, apresentar súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. Independente de partido, independente de se o cara é do bem, se ele é do mal, se ele está fazendo coisa errada, se não está fazendo, eu tenho que orar por todos. Pelos reis, né? Pelos governantes, seja presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, vereadores, prefeitos, governadores, eu tenho que orar por todos, seja pelos bons e pelos maus, eu tenho que orar por todos, porque Deus pode usar até o mal, se Deus quiser. Na Bíblia, até o rei Nabucodonosor foi usado por Deus, né? Até o faraó, em determinado momento, foi usado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, então foi o próprio Deus que operou ali na vida do faraó, né? Então Deus nunca perde o controle, né? Então eu tenho que orar por todos. Tenho que orar inclusive pelo nosso presidente do tribunal, né? O nosso Alexandre de Moraes. Temos que orar por todos, amém, queridos? Para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. Se eu quero ter uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade e honestidade, né, eu preciso orar por todos os governantes. É meu papel orar. Orar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, orar para que eles sejam salvos, orar para que eles sejam libertos, orar para que eles possam conhecer a verdade, orar para que eles conheçam a Cristo, orar para que Deus dê sabedoria a eles para administrar o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Eu preciso orar, né? E acima de tudo, né, a Bíblia vai dizer que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar todos. E para isso também eu preciso orar pelo meu patrão, orar pelos meus colegas de trabalho, colegas de sala de aula, orar pelos meus familiares, orar pelos meus vizinhos, orar por pessoas que eu gostaria que tivesse aqui na célula. Tudo no mundo físico é conquistado no mundo espiritual. Para um cristão, tudo se move por oração. Uma pessoa comum, ela não ora. Por quê? Porque ela não conhece o Deus vivo que nós conhecemos. Ela não sabe que tem um Deus que responde orações, que está vivo, ele ressuscitou. E muitos não acreditam, né? Agora, se nós cremos que servimos a um Deus vivo, nós não podemos desperdiçar essa arma tão poderosa que Deus colocou na nossa mão, que é a oração, né? Então eu preciso orar com frequência para que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos, mas só vai ser salvo aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos que não seja o nome de Jesus. Então é somente através do nome de Jesus que a gente pode alcançar a salvação. Sem Jesus, ninguém vai ser salvo. Sem Jesus não há vida eterna para ninguém, né? E às vezes tem algum parente nosso, algum familiar, algum vizinho, algum colega de trabalho, algum amigo, que ainda não entregou a vida para Jesus. E se ele morrer hoje, se acontecer um acidente de trânsito, alguma doença fulminante, essa pessoa poderá estar partindo sem salvação. Então, Deus espera que nós possamos usar primeiramente essa arma poderosa que é a oração, para que essas vidas se rendam e elas queiram a Cristo. Amém? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje, né? É uma palavra conhecida, já foi pregado em outras ocasiões aqui na célula, mas se Deus está trazendo essa palavra é porque realmente Ele espera que a nossa vida de oração seja cada vez mais fervorosa. Eu tenho que ter uma vida de oração e meditação bíblica. Quando eu
Falo oração, orar não é só conversar com Deus e não é só apresentar pedidos a Deus. Orar também, essa vida de devoção, inclui tirar tempos, né, para meditar na palavra de Deus, né? A Bíblia diz, medita na minha palavra de dia e de noite, né? Então, que nós possamos priorizar isso. Quando a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte, né, irmã de Marta, ao qual não lhe será tirada, essa melhor parte é isso. A melhor parte é tirar tempo para estar com Jesus. Tirar tempo para ouvir Jesus, para se relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter uma vida de devoção a Ele, né? A piedade com o contentamento. Isso sim é uma grande fonte de lucro. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos inspirou, Pai, para estar repartindo aqui com os nossos irmãos, Pai. Pedimos misericórdia a Ti, Pai, se a nossa vida de oração, de devoção, de intimidade, de comunhão, nem sempre, Pai, tem sido, ó Pai, no nível, na régua que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor intensifique, nos dê essa graça de intensificar a nossa vida de intimidade, de oração, de comunhão, Pai. Que nós verdadeiramente possamos orar em todo o tempo, Pai. Criar a oração precisa ser um estilo de vida nas nossas vidas, Pai. Então nos ajuda a desenvolver esse hábito, Pai, de orar sem cessar, de orar em todo o tempo, apresentando as nossas mãos limpas, um coração puro, na certeza de que o Senhor estará sempre atento a toda a oração que é feita pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Faz de cada um aqui, Pai, um homem, uma mulher de oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Jesus.